Oi, pessoal, meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. No período da unificação da China, o imperador promoveu a destruição de livros e obras culturais das dinastias anteriores. Foi uma catástrofe para a cultura das dinastias chinesas, como Mao Tse-tung faria 2 milênios depois. Mas a classe dominante da dinastia seguinte, a dinastia Han, procurou reconstruir a cultura chinesa, gerando assim os elementos básicos que mais de 2 milênios depois nós reconhecemos como tipicamente chineses. Os confucionistas tomaram a dianteira nesse trabalho. Eles reescreveram os livros clássicos, adaptando as ideias que haviam sido transmitidas desde Confúcio e seus discípulos às ideias desses confucionistas. Sob a influência da cultura do sul da China, surgiu uma classe erudita que passaria a partir de então a presidir os destinos do império. De fato, a expansão da anterior dinastia Shu, ou também chamada Shou, dependendo da grafia, para o sul e outras áreas também, entre os séculos 6 e 3 antes de nossa era, ampliou os horizontes da cultura chinesa, incorporando práticas religiosas e mágicas que acabaram influenciando a evolução do pensamento chinês e gerando uma síntese dos conceitos cosmológicos de diferentes áreas da China. O uso de novos materiais nesse mesmo período vem lá do sul da China, como, por exemplo, pérolas, marfim e prata que abundavam no sul. Em resultado disso, a arte do período da dinastia Han herdou certos repertórios de temas visuais do final do período Shu, ainda que o significado desses temas tenha se modificado ou até mesmo sido esquecido devido à evolução da sociedade chinesa. A partir de então, a geografia, a história e a poesia assumem suas formas definitivas na cultura chinesa. Um fator artístico que começa a ser evidente no final do período Shu e se consolida no período Han é uma crescente tendência a um humanismo mais realista na representação, substituindo, por exemplo, as intrincadas representações que eram características da dinastia Shang e também da dinastia Shu, como vemos nessa bandeja retratando acróbatas e músicos do primeiro ou do segundo século antes de nossa era. O estilo é muito diferente das figuras curvilíneas dos bronzes da dinastia Shang, aparentadas mais a uma arte abstrata, como os estilos das áreas nômades do Luristão daquela época. Dentre as razões que contribuíram para essa evolução, podemos destacar, por exemplo, a partir do século V antes de nossa era, ou seja, antes da dinastia Han, o estabelecimento de relações com a dinastia Aquemênida na Pérsia. As caravanas de comércio começaram então a transmitir para a China elementos, por exemplo, da cultura hindu, como o vidro, a astrologia, a matemática e assim por diante. O resultado foi o avanço científico na China. Os novos conhecimentos levaram os chineses a terem consciência renovada do universo e a definir melhor seus conceitos vagos do universo de uma maneira mais, digamos, sistemática. Começa então uma classificação mais detalhada. Classificam-se, por exemplo, as 5 notas da escala musical, as 5 cores, a definição do yin e do yang. Começa a se configurar o homem em sociedade, além de se criarem
novas especulações sobre o universo. Ademais, no período Han, a administração do Estado tornou as rotas comerciais mais eficientes e seguras, o que produziu a famosa Rota da Seda, conectando as civilizações helênicas, iranianas e indianas à China. Através dela, o budismo chegou na China durante a dinastia Han, trazendo um elemento cultural mais, digamos, contemplativo, e também o conceito de compaixão, substituindo os sacrifícios e a ênfase na evocação mágica dos mortos que havia dominado até então os rituais chineses. Consegue-se também, por esse período, uma certa unidade cultural, reduzindo os regionalismos. A descoberta do homem e do mundo e de suas relações gera um certo humanismo e acentua a representação mais realística da natureza na arte, como vemos nessa representação em cerâmica, também encontrada em um túmulo, como foi a anterior da foto. Em resultado disso, a arte abandona formas menos realistas e começa a usar símbolos mais concretos, apesar da tendência para a abstração não ser totalmente abandonada. Por exemplo, falando dessa forma mais realista, mais figurativamente identificável, o leste passou a ser representado especificamente por um dragão, o oeste por um tigre branco e assim por diante. O confucionismo passou a ser o tema regular da arte imperial, procurando incentivar a moral em favor do Estado. Começou também o paisagismo chinês, ainda como pano de fundo, como eu mostrei no vídeo sobre o artista, o pintor Gu Kai-chi. Duas tendências se cristalizaram na arte chinesa e, em resultado de sua expansão, também se expandiram para a Coreia e o Japão, além da Ásia Central. Os temas da ética confucionista que eu mencionei e a magia da natureza taoísta que gerou o paisagismo. Ocorre uma metamorfose para o realismo na representação. Por exemplo, as espirais que aparecem em representações de períodos anteriores começaram a ser usadas na representação de nuvens e montanhas, uma tendência que já vemos esboçada nesse desenho que copia uma composição em bronze do período Han. Começa o uso de técnicas também para representar planos nas pinturas, como o uso de sobreposições até certo ponto. As montanhas passam a ser usadas para dar impressão de profundidade. Esculturas em relevo também começam a aparecer, possivelmente por influência vinda do Oriente Médio. Os animais e os humanos também passam a ser representados mais realisticamente desde o final do período Shu, inclusive em estátuas e silhuetas, criando um novo mundo animado na arte chinesa. Os animais realistas passam a substituir os animais fantásticos das dinastias anteriores, no período da dinastia Han. Mas a anatomia humana não foi enfatizada nem representada com a mesma habilidade no detalhe que as formas animais. Porém, o maior realismo fez o sobrenatural parecer participar do cotidiano nas representações artísticas. O conhecimento íntimo das formas animais contribuiu para a pintura chinesa, ainda em gestação, se tornar uma arte chinesa por excelência. A invenção do papel no ano 105 antes de nossa era estimulou o uso do pincel.
e as curvas e contracurvas dos períodos Shang e Shu, abordados em outros vídeos, praticamente desaparecem. Os bronzes a partir da dinastia Han se tornam mais decorativos e o utilitarismo predomina. Predomina nesses bronzes, formas decorativas, algumas herdadas dos famosos bronzes Shang e Shu, que foram abordados em outros vídeos, mas que, no seu mais elementar, no seu básico, desaparecem quase totalmente, em termos de profusão de formas. Apenas alguns elementos, digamos assim, mais superficiais, como formas de certos bronzes, permanecem. Começa também a se dar atenção à produção de retratos. Começou naquele tempo o uso de técnicas para representar os planos nas pinturas, como eu já mencionei. E as torres em construções que serviam para vigiar a segurança das cidades acabaram gerando os famosos pagodes. Alguns autores relacionam os pagodes como se originando das torres de Gandhara, na Índia, para guardar relíquias, ou talvez de pequenos relicários compridos de metal budistas, sendo que os pagodes no Japão foram usados também para abrigar relíquias budistas. Mas no período final da dinastia Han, a sociedade entrou em crise. Infelizmente, a dinastia começou a declinar, mas, mesmo assim, o funcionalismo erudito consolidou sua posição importante na sociedade. Porém, o rígido confucionismo também começou a declinar. O individualismo taoísta ganhou força. O taoísmo é uma religião de salvação com seitas populares de base agrária que passou a imitar o budismo em termos de organização, criando uma hierarquia e templos. A aristocracia intelectual artística se separou do artesão iletrado, separando a arte erudita do popular. Em resumo, foi a partir do período Han que se consolidaram características culturais básicas na arte das elites que até hoje nós reconhecemos como tipicamente chinesas. Espero que tenham gostado. Informações sobre as obras, livros que eu fiz sobre arte estão na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês. Até a próxima.